Bom, professora Carmen, eu inicialmente gostaria de agradecer o convite, o privilégio de poder atuar como moderador dessa atividade. Meu nome é Roberto da Justa, eu sou médico e sou especialista em doenças infecciosas e sou professor do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina e também membro do programa de pós-graduação em Saúde Pública, também da FAMED aqui da UFC. Né? Eu queria parabenizar a iniciativa do Observatório de Políticas Públicas da UFC, em estar promovendo aí um ciclo de eventos web com a temática de Covid e seus vários aspectos aí relacionados. É uma atividade que, como a professora Carmen já falou, tem o apoio do NUTEDS e também do Comitê de Enfrentamento da Covid. Então, fica aqui meu agradecimento a essa oportunidade, à professora Carmen e também ao professor Alberto, que nesse momento coordena o Comitê de Enfrentamento Covid-19 da FAMED da UFC. Eu vou brevemente apresentar os nossos palestrantes. Inicialmente, agradecer a disponibilidade do professor Francisco Carlos Cardoso de Campos. Eu recebi aqui da Carmen o desejo do professor Francisco ser chamado de Chico, né? Não sei se eu consigo, viu, professor Francisco, ter essa intimidade em tão pouco tempo, mas, enfim, estou aqui registrando o seu desejo, né? O professor Chico vai falar sobre o panorama nacional dessa temática de hoje, que é a atenção hospitalar e Covid-19. O professor Chico ele é médico sanitarista, é pesquisador do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Federal de Minas Gerais, é consultor externo do Ministério da Saúde e analista de saúde do governo do Estado de Minas. É pesquisador do Instituto Feluma, de Inovação na Gestão da Saúde. E tem experiência em gestão de sistemas e serviços de saúde, em especial no planejamento e programação da atenção à saúde. E também atua na coordenação de grupo técnico de elaboração dos parâmetros assistenciais do SUS. O nosso segundo palestrante é o professor Ivan Batista Coelho, e ele vai abordar o panorama estadual do estado do Ceará no que diz respeito à atenção hospitalar e à Covid-19. O doutor Ivan ele é médico intensivista e sanitarista, é doutor em saúde coletiva pela Unicamp, é professor da Escola de Medicina da Federal de Ouro Preto e atualmente está aqui no Ceará, atuando como superintendente da Regional de Fortaleza da Secretaria de Saúde do Estado. Ele tem experiência na gestão, já exerceu funções diretivas em hospitais de grande porte, tanto em gestões municipais como também estadual e federal. Então, o nosso foco é a atenção hospitalar e Covid-19, e eu trouxe aqui só para introduzir dados gerais, né? Então, até o dia 26, o Brasil tinha 375 mil casos confirmados de Covid-19, com 23.500 óbitos, e o estado do Ceará acumulava 36.186 casos, com 2.540 óbitos. Né? Com relação a hospitalizações, de acordo com o boletim da Vigilância Epidemiológica da CESA, do dia 26 de maio, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria no Ceará era de 85%, e de leitos de UTI também de 85%. Considerando a região metropolitana de Fortaleza, 93% dos leitos de UTI estavam ocupados no dia 26, com casos suspeitos ou confirmados de Covid. Muitos hospitais estaduais e municipais com a sua ocupação de leitos de UTI em 100% de ocupação. Né? Houve, nesse período, aqui no estado do Ceará, um incremento de quase 550% na ocupação de leitos de enfermaria e de UTI destinados para a Covid-19 e também de pacientes em uso de ventilação mecânica. Né? No dia 26 de maio de 2020, no estado do Ceará, haviam 1.283 leitos de enfermaria, 588 leitos de UTI
e 460 pacientes em ventilação mecânica, isso distribuídos na rede de saúde do SUS e privada do Estado. Então, esses são os dados para demonstrar a magnitude desse problema no cenário hospitalar, né? E eu, então, passo inicialmente a palavra ao professor Francisco Cardoso, professor Chico, para que ele possa fazer essa abordagem do contexto nacional. Professor Chico, por favor. Ok. Agradecer o convite formulado pela professora Carmen, e é sempre interessante discutir esse tema, porque o problema da hospitalar no enfrentamento da Covid, ele é crítico, né? E principalmente a questão dos leitos de UTI. Eu já vinha trabalhando nesse tema das internações hospitalares já há algum tempo. Quer dizer, desde 2011, eu tenho coordenado um grupo de trabalho que tem desenvolvido uma nova lógica na definição dos parâmetros de programação no SUS. E a ideia é de voltar à elaboração desses parâmetros para um cálculo de estimativas de necessidade de saúde. E a gente já vinha trabalhando, inclusive, no modelo que a gente criou para estimar a necessidade de leitos hospitalares e de UTI em situações normais, vamos dizer assim, do sistema de saúde, que é o modelo hoje que está instituído pelo Ministério da Saúde. Ele é baseado em teoria de fila, e a gente montou, a partir dos dados da Central de Internação aqui de Belo Horizonte, a gente validou esse modelo e que mostrou uma necessidade, em algumas regiões do país, bastante significativa na questão de leitos de UTI. E esse trabalho a gente vem fazendo já nesse período todo, e por causa disso, com o surgimento da epidemia, a gente, por já ter uma familiaridade com a questão, com o problema dos leitos de internação, a gente decidiu trabalhar essa questão da estimativa dos leitos, da necessidade de leitos de UTI e leitos gerais, né? E elaboramos um modelo que inicialmente era um modelo bem simples. A gente fez isso, uma modificação no modelo que a gente encontrou na internet, numa empresa americana que tinha lançado uma proposta de estimativa de leitos, principalmente de UTI, mas era um modelo que baseava apenas numa curva exponencial. A gente sofisticou esse modelo com uma curva logística, que é atualizada com os dados dos últimos dias. Então, a gente pega os dados da última semana e ajusta essa curva logística para a situação mais imediata da epidemia, o que permite a gente fazer algumas simulações, algumas estimativas, e, mais recentemente, a gente acoplou esse modelo, um modelo epidemiológico do tipo CEIR-S, que permite a gente fazer uma série de simulações, inclusive da influência das taxas de isolamento social, do distanciamento social, no comportamento da epidemia. Eu vou fazer uma apresentação aqui, mais ou menos rápida, deixa eu tentar aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre a situação da epidemia hoje, no mundo e no Brasil, rapidamente, e tentar abordar o problema dos leitos, inclusive tentar mostrar, ver se vai dar tempo da gente mostrar o próprio sistema rodando. Só um minutinho. Bom, vamos começar aqui. Se eu conseguir ampliar a tela, a gente não está conseguindo, não. Acho que talvez o processamento aqui do computador. Então, gente, hoje nós temos no mundo 5.814.000 pessoas, casos confirmados de Covid, com 357.981 óbitos. Quer dizer, é um problema
talvez a maior tragédia sanitária, né, da nossa geração, mostrando aí a situação aqui, são dados da OMS, mostrando a quantidade de casos, a distribuição pelos continentes, sendo que no nosso continente americano, 148 mil óbitos. Quer dizer, você tem uma mortalidade muito expressiva, e atrás da América, a Europa com 177. Esse gráfico, conseguem ver? Estão vendo e ouvindo? Sim, perfeitamente. Okay, Vendo e ouvindo. ok. Então, aqui nós temos os casos confirmados de Covid por aquele mesmo dado OMS com a série histórica desses casos, mostrando aqui em amarelo o crescimento desses casos na América. Esse azulzinho pequenininho aqui em cima, logo acima dos dados americanos, estão os dados da África. Quer dizer, surpreendentemente, a epidemia ainda não se instalou numa dimensão muito grande na África, não sei, em alguns países. E aqui nós temos a Europa, né? A Europa já com esse dado aqui mais vermelhinho, e mostrando uma redução, e a Ásia, o sudeste da Ásia também crescendo, né? É um dado parecido, esse aqui mostrando esse aumento da América. Quer dizer, a América, principalmente por causa da América do Norte, o Brasil, nós estamos despontando aí como a área mais expressiva da epidemia no mundo. Aqui esses gráficos são interessantes porque mostram uma série de países, que esses aqui são países que já estão ganhando a luta contra a Covid. Mostrando aqui a Noruega, e, para nossa surpresa, até o próprio Paraguai e vários outros países, e o Uruguai, nossos vizinhos aqui, o Paraguai e o Uruguai, e, para nosso constrangimento, a gente está numa situação muito preocupante, né? Então, se a gente pega a situação brasileira, a gente está aqui numa situação, você vê que a curva brasileira ela ainda está num formato classicamente clássico, exponencial, enquanto a maioria desses países aqui precisam de fazer alguma coisa, segundo esse site aqui. Então, nós estamos aqui do lado da própria Argentina, embora num nível muito inferior ao nosso, ela continua com o formato da curva de formato exponencial, o Chile, a Colômbia, e Bangladesh, então, e o Afeganistão. Quer dizer, o formato da nossa curva ele é um formato muito preocupante, porque nós ainda estamos numa fase de crescimento exponencial, não tem nenhuma indicação de estabilização desse quadro mais recente, né? Esses aqui são países que já passaram pelo pico da epidemia e já estão numa fase de decréscimo, geralmente o decréscimo também é exponencial, e muitas vezes ele às vezes tem, como aqui no caso da Bélgica, tem um topo, esse pico às vezes ele tem um período de estabilidade no pico. Então é muito importante a gente monitorar o formato dessa curva e a taxa de crescimento dos casos mais recente, para a gente saber em que período, em que ponto dessa curva a gente está. Então, no Brasil, certamente a gente está num período ainda de crescimento e sem nenhuma indicação de início desse decrescimento. O Brasil, com os dados até ontem, dos 411 mil casos, com 25.598 óbitos. Com a taxa de letalidade de 6%, muito alta, e isso está relacionado também ao subregistro dos casos confirmados, que certamente estão num patamar muito maior do que esse. Nesse momento, o nosso grupo está trabalhando com
uma estimativa do subregistro desses casos baseando nos registros do CIVEP-Gripe, o que dá um número de casos muito maior do que esse, talvez ele é da ordem de 4, 5 vezes maior. Esse gráfico não está muito bacana aqui, mas é mostrando que a origem da epidemia, várias indicações de que a epidemia começou bem antes do que ela foi detectada oficialmente. No Brasil, parece que ela se inicia no início de fevereiro, quer dizer, antes do Carnaval, já havia caso provável de Covid no país. Enquanto o primeiro caso foi no dia 26/2, parece que já no início de fevereiro havia caso, desculpa. Esse dado aqui, ele é interessante porque ele mostra qual que é a incidência real, na verdade, é que a prevalência da soroconversão, né? Quer dizer, as pessoas que... Esse aqui é o trabalho da Universidade de Pelotas, que fez uma amostra nacional em 133 municípios e mostrou que a maior taxa se deu no Pará, no município de Breves, com 24%, e os outros todos abaixo de 20%, sendo que o Rio de Janeiro com a taxa de 2%, São Paulo com 3,1%, mostrando que Fortaleza, que é onde vocês estão aí, com 8,7% de casos na população geral. Isso aí são pacientes são pessoas infectadas pela Covid. Na sequência, você tem o Pará com 15%, Belém do Pará, desculpa, e Recife com 3,2%, quer dizer, mostrando que essas capitais ainda têm muito que crescer, vai crescer muito ainda o número de casos, mesmo se tiver algum tipo de isolamento. Tá? Aqui a gente tem as taxas de ataque, relacionando aqui com esse RO, que é o índice de reprodução da epidemia, né, o RO, o R0, mostrando que ele hoje, no Brasil, ele está perto de 1,17, mostrando, então, que ainda há transmissão e o crescimento ainda é esperado, né, para os próximos dias. Aqui uma situação dos vários estados, está um gráfico muito pequenininho. Aqui são os estados do Nordeste, mostrando que todos eles estão num perfil ainda de crescimento. Essa queda nos últimos dias aqui é simplesmente pela falta do dado de ontem. Mas todo mundo pode ver que, com exceção talvez de São Luís, que está tendendo aqui a um Maranhão, que já está fazendo uma tendência a uma certa estabilidade aqui no pico, os outros estados todos ainda estão num período de crescimento. No caso da região norte também, né, a não ser aqui na Roraima, onde também parece estar havendo uma certa estabilidade aqui no pico, uma curva mais achatada, a maioria dos outros estados estão com crescimento ainda bastante, uma taxa de crescimento bastante grande. A gente pode observar também isso nos estados da região centro-oeste, todos eles, e no sudeste. Essa situação, a gente pode ver aqui em Minas Gerais e Espírito Santo com um perfil muito parecido, um número de casos muito parecido, lembrando que o Espírito Santo, na verdade, tem menos de 1/3 da população de Minas Gerais, né? Então, essa situação ela é muito preocupante, porque essa aqui é a região sul também, todos, a não ser algumas capitais, tipo Florianópolis, Curitiba, que estão com uma certa estabilidade, mas os estados como um todo estão ainda num crescente, o que é muito preocupante, porque isso vai certamente tensionar
a utilização dos leitos de UTI. No Brasil, os índices de isolamento social eles estão relativamente baixos e, de uma forma preocupante, há uma queda a partir aqui do início de abril. A gente vê um movimento irregular, mas com a tendência clara de queda dessas taxas de isolamento social. O que a gente vê isso para todo lado, quer dizer, no próprio Ceará, com o dia de hoje, com 47,4% de isolamento. Se diz que o isolamento, a taxa ideal seria 70%, mas, na verdade, qualquer valor acima de 30%, 35%, que é o nível, vamos dizer assim, basal do isolamento social, ele tem influência na evolução da epidemia, então é um ganho óbvio de qualquer taxa que se consiga a partir de 30%, 35% é importante para o controle da epidemia. Quanto à questão dos leitos, aí eu vou colocar um problema que nós, pesquisadores, estão vivendo e com uma dificuldade enorme de acesso aos dados das internações hospitalares. São poucos os estados que estão colocando os dados na internet para a gente consultar e utilizar, mas muitas vezes colocam os dados de forma quer dizer, não coloca o banco de dados. Quer dizer, o Ceará é o único estado que está colocando os dados individualizados, anonimizados, obviamente, mas de cada paciente, tanto dos suspeitos, quanto dos confirmados, quanto dos internados, com a data de internação e alta, o que permite a gente fazer cálculos desse tipo. Por exemplo, aqui, eu errei aqui, na verdade, é 30 de abril, eu tinha feito isso aqui já há algum tempo, a distribuição de frequência pelos dias que as pessoas, pelo tempo de permanência que os pacientes permaneceram na UTI, a gente construiu esse histograma mostrando que a maioria, uma concentração grande dos casos fica perto aqui de 2, 3 dias, e depois você tem um outro aumento aqui perto dos 15 dias. Esses dados do Ceará motivaram a gente a modificar os índices que a gente vinha usando no nosso modelo, que eram ainda da China e da Itália, e que mostram que está havendo uma certa... tem uma curva de aprendizagem na epidemia, principalmente na questão hospitalar. Se o tempo de permanência na China era para cerca de 50% dos pacientes era cerca de 15 dias, e para a outra metade era cerca de 21, 27 dias, hoje ele é muito menor. Quer dizer, a própria organização do serviço, o próprio aprendizado que o cuidado com esses pacientes foi suscitando, possibilitou a redução desse tempo de permanência, e hoje a gente tem um tempo médio no Brasil de cerca de 7, 8 dias. Eu não vou comentar isso aqui são dados aqui de Minas Gerais, mostrando o achatamento da curva em cima das previsões que tinham sido feitas, mostrando que houve, com o controle maior aqui em Minas, que apesar do crescimento ainda está se mantendo, mas houve uma redução, um achatamento da curva, que permitiu uma previsão de utilização de leitos de UTI bem menor. Houve uma queda significativa da quantidade de leitos que seriam necessários na medida que foi feito esse achatamento. Eu vou tentar entrar aqui um pouco no modelo dos leitos. Meu tempo já deve estar todo estourado. Vocês conseguem ver o que eu estou mostrando? Não, professor, nós vemos uma tela preta no momento. Tela preta? Sim. Eu vou ver aqui. Eu gostaria de
que, se fosse possível, o senhor tentasse concluir dentro de 3 a 5 minutos, por gentileza. Tá legal. Então, eu deixaria, então, o sistema para a gente discutir, se houver tempo, porque o que a gente faz nesse modelo? Esse modelo, ele tanto mostra a situação da evolução da epidemia por estado, por município, mas também ele faz uma previsão do número de leitos necessários no pico da epidemia para cada estado, e também as datas, onde você vai ter a chamada ruptura dos leitos, quer dizer, o congestionamento desses leitos de UTI, e também qual que seria o momento que esses leitos voltam a ser suficientes. Então, a gente conseguiu fazer isso para todos os estados e está melhorando esse modelo com um modelo epidemiológico que permite a gente simular o comportamento da epidemia, variando as taxas de isolamento social e, consequentemente, variando também a necessidade desses leitos suplementares de UTI. Então, é um pouco isso que eu queria colocar. E do ponto de vista dos leitos hospitalares, eu acho que a lição vai ficar uma grande lição para o país. Primeiro, a importância do Sistema Único de Saúde de conseguir, apesar do seu desfinanciamento crônico, da dificuldade de gestão que esse sistema tem, pelo porte dele, mas ele é um sistema altamente capilarizado, que consegue hoje, com todos os problemas, com tudo que a gente já passou, e as restrições de financiamento, as restrições de toda ordem, para a gente conseguir construir esse sistema, mostra que hoje ele é o grande ponto de apoio que a população brasileira pode contar nesse momento do que mais precisa numa epidemia. E também deixa uma lição para a gente de que temos que preocupar com situações desse tipo e temos que aparelhar o Sistema Único de Saúde para dar conta dessas situações. É claro que vão aparecer outras epidemias no futuro e que a gente tem que nos organizar para estruturar um sistema de forma que ele possa dar uma resposta mais rápida do que ele conseguiu dar, quer dizer, que não foi tanto do próprio sistema, quer dizer, houve uma série de fatores que atrasaram muito a tomada de determinadas decisões, e onde isso foi possível essas decisões ser tomadas com mais rapidez, como é o caso aqui de Belo Horizonte, a gente conseguiu achatar a curva e tratar essa epidemia de uma forma, apesar do alto custo de vidas e de um grande sofrimento para a população, tanto dos que estão doentes, principalmente dos que estão doentes, mas também daqueles que têm cerceado a sua possibilidade de circulação, de encontro com as outras pessoas e tal. Hoje, nós temos uma situação muito mais confortável aqui em Belo Horizonte, porque tomou algumas medidas de isolamento, de controle antes. E lamento muito a falta de testes, né? Nós estamos com um problema sério de confirmação dos casos e o grande instrumento de controle que nós vamos ter daqui para frente é a testagem em massa para podermos isolar aquelas pessoas e colocá-las em quarentena, aquelas pessoas que já estão doentes e os seus contatos, para evitar uma situação pior. A situação é muito preocupante. Eu acho que, na maioria dos estados, vai faltar leito de UTI, e nós temos que prever esses momentos e fazer um acompanhamento muito refinado desses dados para não ser pego de surpresa. Então é isso, muito obrigado, e fico à disposição para o debate. Obrigado, professor Chico. Eu peço que o Cleison, durante a apresentação do Dr. Ivan, tente, junto com o professor Chico, dar um suporte, de modo que ele possa ainda apresentar o modelo, que eu acho interessante a gente ver esse modelo projetado.
Dê um suporte aí, por favor, Cleison. Passa a palavra para o doutor Ivan Coelho, por gentileza. Bem, boa noite a todos. Eu queria aqui agradecer o convite da Carmen, da UFC, para participar desse debate, dessa discussão da situação do coronavírus e da atenção hospitalar, né, que é demandada para essa pandemia, né? Aliás, essa é uma peculiaridade dessa pandemia, né? O enfrentamento dela, né? Além de todas as medidas sanitárias, né? De isolamento, de tentativa de achatamento da curva de incidência, né? Ela tem esse componente hospitalar que é muito significativo, né? Que é fundamental, né? Para o bom atendimento da pandemia. Um número muito expressivo de casos, né? Precisam de atenção hospitalar. Acho que agora eu resolvi ter fundo musical dos vizinhos aqui. Não sei se está interferindo muito, mas tem um fundo musical aqui. Bom, mas o fato é que a atenção hospitalar, né, é meio chave para a questão da mortalidade, né, para a questão da abordagem da pandemia. E eu vou tentar mostrar um pouco o que no Ceará foi feito para esse enfrentamento. A primeira coisa é o seguinte, nesse primeiro slide aí, o Cleison pode, deixa eu ver aqui se passa aqui comigo, ou se ele me ajuda aí. Cleison. Professor Ivan, você já está com o permissão, você está passando os slides já. Já está o slide. Tá visível aí? Olha só, como o professor da Justa disse no começo, né, nós estamos no Ceará com 36 mil casos, né, hoje, né, isso é mais ou menos 10% do total de casos do país, né, para um estado que tem menos de 5% da população do país. Então, isso mostra que é um estado que tem um número, tem uma incidência mesmo maior de casos do que a média nacional, né? Isso vem acontecendo também em alguns estados. Além desse número de casos ser um pouco maior, né, ele é distribuído de forma heterogênea pelo estado. E aí esse primeiro diapositivo, esse primeiro mapa aí mostra isso, as cores mais escuras, né, elas representam densidades maiores de casos, né? E essas densidades, elas apontam para região metropolitana, né, para a macro-região aqui de Fortaleza, que tem perto da metade da população do estado, e para a região de Sobral também. E, no momento, ela até aponta mais para a região de Sobral, né, do que para Fortaleza. A Fortaleza também tem uma incidência e uma prevalência de casos muito grande. Bom, mas eu vou agora tentar um pouco falar da questão da política hospitalar, que política que foi conformada para enfrentar esses casos. Mas para entender essa política, é fundamental a gente tentar entender um pouco como é que é, pelo menos em termos macro, né, do que é a rede de saúde, ou da rede de atenção hospitalar no Ceará. Essa rede de atenção no Ceará, né, que está constituída há um bom tempo, né, ela tem, digamos, tem pontos assim positivos, né, pontos bons, né, mas ela tem também grandes dificuldades. Agora, é muito difícil analisar uma rede hospitalar a partir dela mesmo. Por isso que a gente está usando para analisar essa rede aqui, pode ser questionável ou não, parâmetros do que seria uma rede aceitável para o Ceará. Então, eu vou fazer esse percurso, né? Parâmetros do que seria aceitável para uma rede no Ceará, uma rede hospitalar, né? E aí sim eu comparo com o que a gente tem. E aí a gente vê quais são os problemas iniciais, né? São os problemas de onde a gente partiu para configurar essa rede para atender melhor as pessoas no momento da pandemia. Se a gente andar um pouco aí, né, a gente consegue avançar aí para o gráfico de necessidade de leitos hospitalares para o Ceará. Isso, esse quadro.
esse quadro aí foi feito com um modelo matemático próximo desse que o professor Chico, né, que o Chico mencionou, né, ou seja, a gente não usa modelos lineares, né, mas utilizamos médias, né, de internações de outros anos, número de partos, né, número de pessoas com uma certa idade, né, então é um pool de critérios, né, que vão implicar em necessidades, né, que são dimensionadas. E essa forma de fazer isso, né, vários países utilizam, e mesmo a iniciativa privada costuma utilizar isso, né, para dimensionar o que ela precisa de leitos hospitalares. Em linhas gerais, se a gente analisar, aplicando esse modelo matemático, aí, que tem várias variáveis, né, nós chegaríamos à conclusão de que o Ceará precisaria aí de em torno de entre 14 e 15 mil leitos hospitalares para fazer um bom atendimento para a sua população, mas que esses leitos precisariam ter distribuídos em várias especialidades, correto? E essa distribuição por especialidades, né, deveria contemplar também leito para atender paciente crítico. Então, o Ceará, bem gerido, é claro, né, precisaria ir além desses 14 a 15 mil leitos hospitalares, né, dividido por várias especialidades, ele precisaria ir de em torno de 1.000 leitos de terapia intensiva, né, dos quais uns 700 para atender pacientes adultos, né, vamos lembrar que na pandemia você lida eminentemente com esse segmento, né, as crianças são menos afetadas, né, elas tem menos casos graves, menos casos que demandam internação hospitalar. Então, efetivamente, as demandas, né, da atenção hospitalar acabam quase sempre recaindo, né, impactando muito significativamente adultos e menos as outras faixas, né, pediátricos, neonatais. Então, aí nós precisaríamos aí de em torno de 1.000, 1.100 leitos de terapia intensiva. Mas vamos ver o que a gente tem. Quando eu olho para o Ceará, quando eu analiso os leitos, o total de leitos, né, independente de ser público, privado, tudo isso, eu tenho perto de 18 mil leitos hospitalares. Hipoteticamente, eu tenho até um pouco mais, né, do que o Estado precisaria, né? Mas também tem uma distribuição aí por esferas, né, por esfera pública, privada. Essa tabela que eu pontuei aí menciona essa distribuição por região. Mas mesmo se eu considerar, olha aí, perto hoje de 14% da população do Ceará, ela tem acesso à saúde suplementar. Então, e os outros 86%, né, se utilizam exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Se eu for considerar só o Sistema Único de Saúde e leitos para essa população, a gente pode ver aí no quadro seguinte, vamos passar mais um quadro? Esse, e aí tem um total, esse aí está no total de 18, passa o próximo. Então, se a gente analisar só o SUS, eu vou ver, olha, só no SUS eu tenho um total aí, né, de acesso a uns 14 mil leitos hospitalares. Então, hipoteticamente, eu tenho um número de leitos hospitalares, né, pelo menos numericamente, com capacidade para resolver os problemas do Estado. Mas, na prática, isso não se verifica. Isso não se verifica por vários motivos. Na prática, esse total de leitos, embora numericamente seja muito razoável, né, e talvez até desse para resolver os problemas, ele tem distorções muito grandes. Que distorções são essas? Eles têm concentrações por regiões do Estado que são muito heterogêneas. Então, eu tenho muito leito na macro-região de Fortaleza e relativamente uma quantitativa menor nas outras regiões. Então, eu tenho uma certa heterogeneidade na distribuição. Mas essa talvez nem seja a principal heterogeneidade, né? A distribuição desses leitos por clínicas é bastante complexa, bastante ruim.
Então, por exemplo, tem um déficit de leitos cirúrgicos, muito substantivo, né? E tem um déficit de leitos que a gente chama também de clínica médica resolutiva, né? Ou seja, é clínica médica, mas é clínica médica que consegue resolver problemas. Também muito significativo. Então, ou seja, embora eu tenha um número razoável, eles estão mal distribuídos pelo Estado, e eles não têm, em termos de clínicas, as quantidades que nós precisamos dentro dessas clínicas. Mas, além desse problema, nós temos um outro problema mais sério. Se vocês olharem lá, dão uma olhada no próximo quadro para a gente, que é o de leitos de UTI adultos. Estamos conseguindo ver esse quadro? Sim. Leitos de UTI adulto. Olha ali, a gente tem aí o total dos leitos existentes. Peguei só o componente UTI adulto, tirei aí os neonatais, né, os cardiológicos, né, os pediátricos. Olha lá, o Estado, isso antes da pandemia, viu? Vou registrar todos esses dados, são pré-pandemia, né? São dados de dezembro, janeiro desse ano que passou. Olha só, a gente tem 784 leitos de terapia intensiva só, e somando todos os leitos, dos quais o SUS tem acesso apenas a 416 leitos. Então, esse é um grande problema do Estado. Ele tem um número de leitos de terapia intensiva muito pequeno, muito restrito. E aí nós temos também, digamos, uma primeira grande diferença público-privado, né? Os 14% da população que tem acesso à saúde suplementar, eles contam com 368 leitos de terapia intensiva. E os 86% da população do SUS, eles contam com 416 leitos de terapia intensiva. Então, isso você já tinha uma primeira dificuldade. Você tem um número pequeno, face à necessidade, é só olhar lá aquele primeiro quadro, né? Nós precisaríamos de em torno de 1.000, né? E nós temos 416. E tínhamos 416. Então, esses dados, né, orientaram para a gente, ou seja, a distribuição regional, né, a questão hospitais grandes e pequenos, a questão número de leitos públicos e privados, né, a questão terapia intensiva, né, isso tudo fez com que a gente planejasse os leitos para dar suporte à pandemia, né, levando esses fatores em consideração. Talvez nós tenhamos cometido alguns enganos. Então, por exemplo, nós imaginamos que teríamos menos problemas do que tivemos e do que estamos tendo ainda para o paciente de mais baixo risco. E até se você pegar o modelo matemático aí do professor Francisco, o modelo dele mostra que nós não teríamos muitos problemas, né, com o paciente que precisa de enfermaria. Ele mostra que nós seríamos suficientes nesse atendimento. Mas isso não se mostrou na realidade, isso não se mostrou, depois eu vou mostrar alguns dados, isso mostrou que era um grande problema. Por quê? Exatamente por causa do perfil dos nossos leitos, né? Os leitos estão distribuídos num perfil que a gente às vezes chama de bipolar, né? Eu tenho um polo, né? Eu tenho poucos hospitais no estado, grandes, né? Muito bons, resolutivos, né? Aí considerando tomografia, terapia intensiva, né? Procedimentos invasivos, né? Ou seja, hospitais plenamente equipados. Temos esses hospitais do ISGH, né, do próprio Estado, né, mas é uma rede extremamente concentrada e que está tem uns 4 ou 5 municípios. Perfeito? Então, é uma rede, como eu disse, concentrada. E essa concentração, né, moldou um pouco o que nós vimos fazendo. Os hospitais pequenos, que hipoteticamente até poderiam atender pacientes de médio risco, né, pacientes de enfermaria, eles se mostraram bastante complexos nessa pandemia, porque, além deles serem pequenos, eles têm uma incorporação tecnológica tão baixa que dificulta o atendimento dos pacientes. Então, por exemplo, 9 entre 10 hospitais pequenos, a forma de fornecer oxigênio do próprio hospital não são plantas de oxigênio, usinas, são cilindros móveis que você faz para isso.
Acontece que o cilindro daquele dá para tratar um paciente menos de um dia, se ele estiver precisando de máscara e reservatório. Então, essa rede, né, ela se mostrou absolutamente pouco eficiente nesse sentido de atender os pacientes. Isso não é só para os hospitais pequenininhos, não. Isso foi também no corpo dos hospitais, que a gente chama aqui de hospitais polo, né, e hospitais estratégicos. Às vezes são hospitais que estão nas antigas sedes de regiões, né, mas aí também eles sofrem desse mesmo perfil, né, ou seja, às vezes até tem um pouco mais de leitos, 70 leitos, 80 leitos, né, mas o grau de incorporação tecnológica deles é extremamente, muito baixo, e dificultando até atender, não um paciente que precisa de ventilação mecânica, UTI, mas dificultando atender até um paciente que precisa de O2 por catéter, máscara, reservatório. Então, isso para a gente se mostrou uma complexidade difícil de ser superada, né, com os esforços que nós empreendemos, né. Se a gente andar um pouquinho, a gente vai ver, olha, os acréscimos de leitos. O que se acresceu, dada essas deficiências da rede, né, o que se procurou crescer a rede, né, desde que, antes ainda da pandemia atingir plenamente o Estado, né, o que se procurou crescer na rede para fazer esse enfrentamento. Olha só, nessa tabelinha simples aí, né, a gente mostra que até dia 24/4, o Estado já tinha colocado em funcionamento novos 340 leitos de terapia intensiva e novos 676 leitos de enfermaria, né? Então, foi um crescimento, né, foi uma disponibilização de leitos, né, muito grande nesse sentido. Como é que foram esses leitos acrescidos? Leitos que não estavam funcionando, foram contratados leitos do setor privado, e esses leitos trazidos para o público, né, hospitais, né, foram construídos hospitais provisórios, né, ao lado de hospitais já existentes, né, os hospitais de campanha, e aí até final de abril nós estávamos com isso, tínhamos crescido aí 340 leitos de UTI, 676 de enfermaria. Um mês depois, um mês e uma semana depois, novos 351 leitos de terapia intensiva e 1.183 leitos de enfermaria. Então, do começo da pandemia até agora, né, a rede cresceu 691 leitos de terapia intensiva e 1.859 leitos de enfermaria. É um crescimento muito substantivo. Em termos de terapia intensiva, é como se a gente tivesse montado, né, num espaço curto de tempo, em 3 meses, né, uma rede maior do que a que nós tínhamos, né, daqueles 400 e poucos leitos. São todos novos? Não. Desses 690 leitos de terapia intensiva, 190, próximo de 200 deles, não são exatamente leitos novos. São leitos que eram usados para outras, já eram leitos de terapia intensiva usados para outras coisas e que foram convertidos em leitos de terapia intensiva. A mesma coisa também para os leitos de enfermaria. Talvez nós tenhamos acrescido para valer mesmo, próximo de 1.200 leitos, e os outros, né, cerca de 800 leitos, foram leitos que eram para outras finalidades e que foram trazidos para atender a pandemia. E isso aconteceu pesadamente nos hospitais do Estado. Se você pensar um hospital como o HGF, de próximo de 600 leitos, hoje, dos 600 leitos dele, né, ele tem aí próximo de 400 já destinados a atender a pandemia, né. Se você pensar o outro hospital, Messejana, que também tem próximo de 400 leitos, ele tem aí perto de 300 leitos, né, atendendo, né, a pandemia. Então, você teve um crescimento muito substantivo para dar conta, né, do problema. Deu conta de tudo? A resposta é não, não deu conta de tudo. Mesmo com essa
aumento expressivo. Foi fácil fazer isso? Isso foi no tempo? Não, né? Tivemos muitas dificuldades para implementar essa rede, né? O mercado parou de fornecer, né? Vocês devem ter acompanhado pela televisão, né? Pelo rádio, pelos jornais. Ele não tinha equipamento suficiente para fornecer, em especial dos mais sofisticados, né? Monitores, né? Ventiladores, né? E aí ficamos dependentes do mercado externo, e aí o mercado externo tem lá as prioridades deles, né? E nós passamos um bom tempo dependendo, né, dessas movimentações para poder ampliar essa rede, capacitá-la melhor para atender as pessoas. Além dessas dificuldades com o mercado nacional, em termos de monitores, ventiladores, bombas de infusão contínua, né, o que dificultava muito atender os pacientes críticos, você tinha mesmo outras de infraestrutura básica, né, os fornecedores de oxigênio, até hoje, se você tenta encomendar alguma coisa, eles se prontificam a entregar daqui a 2 meses. Mas esses não são todos os problemas, né, para algumas formas de assistência hospitalar, né, equipamento é um problema, mas um outro problema igual ou maior, né, são pessoas, né, pessoas capacitadas para trabalhar nesse tipo de atividade, nesse tipo de serviço. E aí também isso foi e continua sendo um dificultador, né? Formar um intensivista, um fisioterapeuta respiratório, né? É um problema bastante complexo, demanda tempo, né? E que nem sempre você vai conseguir fazer isso no espaço muito curto de tempo. Claro que a secretaria e os parceiros dela tiveram, digamos, alternativas bastante criativas para trabalhar com um leque diverso de profissionais, mas isso supre toda a necessidade? Não, sempre resta muita coisa a melhorar. Bom, mas isso dá um panorama da rede, do que nós tínhamos e suas dificuldades, e deu um panorama também do que nós fizemos. E ao fazer isso também, a gente tentou fazer com uma visão estratégica, né? O que a gente pode fazer que agora vai atender a pandemia, mas que ao longo do tempo melhora o perfil da rede hospitalar. Então, leitos de terapia intensiva, por exemplo, não foram criados só na capital, ou só em Juazeiro, ou só em Sobral, eles foram criados em várias, né? Foram criadas em 13 unidades de terapia intensiva, né? Em cidades polos, né? Em cidades fora dessas 3 habituais que eu falei. Então, isso também aponta para esse lado de, ao longo do tempo, você melhorar o perfil da rede. Então, passando aí um pouco pelo que nós estruturamos para enfrentar, para as dificuldades, mas agora eu devo ter uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo. Olha, está tendo a pandemia. O debate que se coloca agora, está na hora de flexibilizar, né, o isolamento social, está na hora de flexibilizar o isolamento social. Então, esse é um debate que a gente não tem conseguido consenso, né? Eu diria que a maioria dos técnicos, como o professor Francisco aí disse, né, acha que talvez nós devêssemos esperar um pouco mais, né? E analisar mais detidamente, porque a situação não é homogênea no Estado. Como vocês viram, nós já temos uma concentração em Fortaleza e em Sobral, né? E temos um patamar diferente no restante do Estado. Mas a gente elegeu, né, a César e aí também os profissionais acabam, cada um, às vezes, elegendo parâmetros que eles tomam como importante para analisar se a situação está melhor ou não. Já há algumas semanas, né, eu e vários profissionais achamos que a situação em Fortaleza, né, não só na cidade de Fortaleza, não só estabilizou, né, mas que ela começou a ter um decréscimo, né, no número de casos, embora nós ainda tenhamos problemas, como eu vou mostrar. Olha, Fortaleza, ela conta com vários locais de pronto atendimento, né, que atendem as emergências, né, as UPAs, né, e os Gonzaguinhas, os Frotinhas, né, e mesmo os hospitais de maior porte, né. Para essa análise aqui, eu elegi as 9 UPAs, né. Ela tem 9 UPAs que são relativamente bem distribuídas territorialmente na cidade. Elas são
a principal porta de entrada da emergência, estão permanentemente abertas, e elas são UPAs, para essa finalidade a qual se propõe, né, relativamente bem equipadas, né? Todas elas contam com monitores, ventiladores, elas contam lá com verdadeiras unidades de terapia intensiva no seu interior, né? E profissionais também, um corpo de profissionais que atendem, né? Olha só o que está acontecendo. 3 minutos, por favor. 3 minutos, por Olha só favor. o que... Perfeito. Olha só o que veio acontecendo. Movimenta para mim, por favor, o próximo slide. Olha só o que vem acontecendo com o atendimento nessas 9 UPAs. Se vocês prestarem atenção, olha o volume de atendimentos de casos graves, né, esperando aqui, são só os casos aguardando internação. Ele subiu muito, né, até a primeira semana de maio, teve um platô da segunda, na segunda semana de maio, e depois ela começou a decrescer, né, o volume de pessoas aguardando internação. Mesmo quando eu decomponho esse volume, pode passar o próximo. Isso. Mesmo quando eu decomponho esse número de pessoas, e teve períodos que ele nos deixou assim, absolutamente assustados, né? Uma cidade como Fortaleza tem, de repente, 440 pessoas aguardando vagas em enfermarias, mais de 200 pessoas aguardando vaga para a unidade de terapia intensiva, é meio assustador para os gestores do sistema. Mas se a gente observar essas duas curvas, né, também nós vamos prestar atenção, se nós analisarmos, a gente vai ver que tanto a demanda por terapia intensiva quanto a demanda por internação, ela caiu por quase a metade. Ou seja, eu tenho uma demanda menor de casos graves? Com certeza eu tenho, que demanda menos internações por grave. Por outro lado, se eu analisar o próximo gráfico, né, mesmo os óbitos, né? Se eu analisar os óbitos, eles mostram a mesma questão da demanda, né? Óbitos de pessoas aguardando vagas, né? Teve momentos que a gente teve média de 35 óbitos nessas 9 UPAs, né? No total, né? Por dia. Esses foram caindo, atualmente nós estamos perto de 9 a 10. Mas aí tem um outro lado. Se eu analisar a ocupação, em especial a ocupação da terapia intensiva, vamos passar o próximo, por favor? Se eu analisar a ocupação da terapia intensiva, ela ainda continua, ela persiste alta, né? Ela persiste alta por vários motivos, provavelmente. Nós podemos afirmar que é em decorrência de uma manutenção, né, dos casos graves, né? Como o professor Chico colocou no começo, né, a doença ela é mais arrastada, mais prolongada. Efetivamente, quem vai para o CTI costuma passar um número maior de dias, não tanto quanto os chineses costumavam colocar, mas ainda assim, eles têm múltiplas morbidades, múltiplos problemas. Então, se por um lado a gente tem uma demanda menor por internação do que havia, nós temos uma taxa de ocupação ainda da rede bastante alta. E isso dificulta, né? Isso diz o seguinte, olha, qualquer coisa que crescer, nós vamos voltar a sofrer o mesmo que nós sofremos naquelas 2 semanas de maio, né? Na primeira, na segunda, até chegando à 3ª semana. Então, não é uma decisão, né, nem tecnicamente, né, nem politicamente fácil, essa de retomar ou deixar determinados grupos. Nós ainda estamos em pleno curso da pandemia, a gente está mais otimista com a situação de Fortaleza, embora ainda seja sério, mas o entorno todo ainda continua muito complexo. A região metropolitana toda, né, Caucaia, Maracanaú, lá mais para cima, Itapipoca, o número de casos não baixou, continua alto e ainda numa escala muito significativa. E em Sobral, talvez nós tenhamos uma situação hoje que é pior do que a de Fortaleza. Então, nós estamos ainda em pleno curso, né, da pandemia, né, aí precisamos tomar algumas decisões e analisar também essas informações para ver o que é melhor para a população, o que é melhor para as pessoas e para elas viverem mais e melhor. Eu vou encerrar por aqui, né, e aí a gente se coloca à disposição aqui para as questões, para o debate. Muito obrigado, doutor Ivan, pela apresentação.